E aí, galera, estão prontos para mais um vídeo aqui no canal? No vídeo de hoje, vamos entender um pouco sobre como funciona a mente de um assassino e o que leva ele a cometer um assassinato. Então, se você quer saber, já vai deixando seu like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, pois sempre postamos novidades lá. Mas vamos começar com uma pergunta. Assassinato é o mesmo que homicídio? O Código Penal reconhece dois tipos de figuras criminosas que ameaçam o mesmo bem jurídico, que é a vida. A diferença entre um e outro é a execução. É meio complicado, mas vamos tentar explicar. O que condena uma pessoa por assassinato não é a morte em si, mas como essa morte foi realizada. Há 4 circunstâncias que transformam um homicídio em assassinato. A primeira circunstância é gerar uma situação de superioridade sobre a vítima, impedindo que esta possa se defender. Por exemplo, matar pelas costas. Eu não estou dando nenhuma oportunidade da vítima se defender, eu simplesmente atirei pelas costas dela. A segunda é por preço, recompensa ou promessa, ou seja, matar em troca de algo. Por exemplo, os matadores de aluguel são assassinos. A terceira é por crueldade, ou seja, matar produzindo mais dor do que o necessário para tirar a vida. Por exemplo, quando se esfaqueia uma vítima em partes estratégicas que não tiram a vida de forma imediata, mas que prolongam a agonia e o sofrimento. E ainda existe uma quarta, que é para facilitar o cometimento de outro crime ou para evitar que este seja descoberto. Por exemplo, um ataque sexual cometido contra a vítima, seguido de morte para tentar encobrir os vestígios deixados para trás. Caso o juiz encarregado de julgar esse caso considere que houve qualquer uma dessas situações ou todas as situações ao mesmo tempo, é considerado um delito de assassinato. Quando não teve nenhuma das 4 categorias, pode ser considerado um homicídio, mas ainda se tem diferenças. A principal é se o homicídio é voluntário ou involuntário. É considerado voluntário quando o crime é causado com intenção, e involuntário quando é causado sem nenhuma intenção, como por exemplo um acidente de trânsito. Também existe o homicídio negligente, que ocorre por falha ou negligência, como por exemplo um erro médico. E outra das principais diferenças entre homicídio e assassinato encontra-se na duração das penas do delito cometido. No Brasil, a pena, no caso de homicídio, pode variar de 1 a 30 anos, dependendo do tipo de homicídio. O assassinato é muito mais grave e, por isso mesmo, as penas podem ser muito elevadas. Muitas pessoas pensam que todo assassino é psicopata, só que a porcentagem de assassinos psicopatas é muito baixa. Muitos desses crimes não são cometidos por pessoas que tenham alguma patologia, mas isso não significa que alguns deles não tenham sido. O número de homens que matam é bem superior ao número de mulheres. Enquanto os homens costumam usar métodos mais violentos, as mulheres costumam utilizar, por exemplo, veneno. As mulheres normalmente matam com a intenção de obter algum tipo de benefício, e os homens normalmente por dominação ou gratificação sexual. A maioria dos assassinatos requer um plano. Além disso, os assassinos não possuem muita empatia e utilizam técnicas de persuasão e sedução para se aproximar das vítimas. Eles podem vir de um ambiente deficitário que favorece a construção de uma personalidade assassina. Então percebemos que o ambiente de onde esse assassino vem contribui muito para o que ele vai ser no futuro. Um perfil do assassino pode ser criado para tentar entender as razões que levaram ele a cometer esse crime, mas não dá para criar um perfil único e universal, pois varia de pessoa para pessoa. Segundo pesquisa publicada em 2013 por Figgio e Menegatti, foram levantados fatores de risco para indivíduos que cometem suicídio ou assassinato, sendo principalmente a presença de transtornos mentais, como o transtorno bipolar, alcoolismo, esquizofrenia e a depressão. O histórico de violência física, mental e psicológica também pode contribuir para ambos os comportamentos. De acordo com a psicóloga Priscila Porfírio, os indivíduos apresentam fuga e esquiva de situações aversivas e dificuldade de resolver problemas. Sendo assim, esses indivíduos emitem tais comportamentos tentando evitar estímulos aversivos em suas vidas. Segundo Julia Shaw, psicóloga criminal alemã que vive em Londres,
que passou anos explorando os cantos mais sombrios da mente humana, todos nós somos capazes de matar. Em uma entrevista com a BBC News, ela afirma: "Os seres humanos sempre tiveram que matar para sobreviver. Nossos corpos matam bactérias que ameaçam nossas vidas. Nós sempre matamos plantas e animais para alimentação. E certamente, desde os tempos antigos, matamos quando nos sentimos ameaçados ou temos algo a ganhar. Por incrível que pareça, matar é essencial para a condição humana." Ela também fala que para todos nós apenas uma má decisão nos separa de cometer algo trágico. Isso não significa que todos nós agiremos da mesma forma numa mesma situação. Quando perguntado para ela em relação a bem e mal, ela diz que não se deve usar o termo maldoso para definir alguém, pois isso parece que não é culpa da pessoa e é quase como se colocasse essa pessoa como um ser sobrenatural. Outra coisa que ela fala é em relação à empatia, onde nós sentimos empatia pelas vítimas, mas não sentimos empatias pelos assassinos. E os assassinos sentem empatia de forma geral, mas não sentem por suas vítimas. Existem pesquisas através de neuroimagem que colocam o cérebro de pessoas assassinas, psicopatas e das consideradas normais, mas não está claro o que vem primeiro, se é o mau comportamento ou se é o cérebro diferenciado. Também existem pessoas com cérebro de psicopata que podem nunca ter um mau comportamento. Como um exemplo que demos em um outro vídeo sobre um doutor que analisou o seu cérebro e viu que era igual de um assassino, mas ele não era um assassino. Mais uma vez, percebemos com isso que não é só o cérebro e a personalidade da pessoa que vão interferir em seu comportamento, mas também o meio em que ela viveu e vive. Vamos deixar aqui na tela o vídeo Assassinos em Série para você assistir se ainda não tiver assistido. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!